Então nós terminamos falando, né, que o recurso nos permite alcançar 4 resultados. Né? A hipótese mais frequente de interposição de um recurso tem por objeto, né, a reforma da decisão judicial recorrida. Né? Isso acontece quando o recorrente, no seu recurso, ele afirma que a decisão recorrida contém um erro injudicando. O que é um erro injudicando? É um erro de juízo, é um erro de julgamento, é um erro de aplicação da norma jurídica, é um erro de interpretação da norma jurídica. Normalmente, o erro injudicando, ele incide sobre a aplicação, sobre a interpretação de normas de direito material, normalmente. Então, quando você interpõe um recurso alegando que a decisão judicial contém um erro injudicando, você está pretendendo que o tribunal reforme a decisão recorrida, proferindo outra decisão em seu lugar que vai substituir aquela decisão recorrida. Então, por exemplo, o autor ele tem o seu pedido de uso capião julgado improcedente. Então, ele recorre da sentença alegando, né, um erro de julgamento. Então, na realidade, ele pede ao tribunal que profira uma nova decisão, no caso um acórdão, que substitua aquela recorrida e que reconheça o direito dele de usucapir o objeto da ação, né, o imóvel objeto da ação. Então, se o recurso for provido, nesse caso, e reconhecido o erro injudicando, a sentença vai ser reformada e o acórdão proferido pelo tribunal vai substituir essa sentença. Então, de improcedência para procedência. Mas o recurso também pode ter como objeto a anulação da decisão recorrida. Isso ocorre quando o recorrente afirma no seu recurso que a decisão recorrida contém um erro improcedendo. O que é um erro improcedendo? O erro improcedendo é um erro de processo, é um erro de procedimento, é um vício de forma. Normalmente, o erro improcedendo ele está relacionado ao descumprimento de normas de direito processual. Você poderia virar e falar o seguinte: Jefferson, dê um exemplo. Fácil. Uma decisão não fundamentada. Uma decisão não fundamentada, ela é eivada de nulidade. Porque tanto a Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, quanto o CPC, artigo 11, exige serem as decisões judiciais fundamentadas sob pena de nulidade. Então, quando você interpõe um recurso para o tribunal alegando erro improcedendo, você deseja que a decisão impugnada, né, seja anulada. E caso o tribunal dê provimento ao seu recurso, anulando essa decisão, ela vai desaparecer do mundo jurídico. E aí o tribunal vai ordenar a quem deu a decisão, né, que foi impugnada, que profira outra decisão em seu lugar. Então esse é o efeito da anulação. Recentemente eu tive êxito, né, na interposição de uma apelação contra a sentença de um juiz, na qual eu aleguei cerceamento de defesa. Né? O autor pretendia produzir a prova testemunhal e o juiz julgou antecipadamente a lide. Então eu apelei, aleguei um erro improcedendo, um vício de forma, cerceamento de defesa, restrição em matéria de prova. O tribunal, né, por unanimidade, né, deu provimento à minha apelação, anulou a sentença do juiz, reconhecendo
né, o erro improcedendo, o cerceamento de defesa. E aí o que fez o tribunal? Determinou o retorno dos autos à comarca de origem, Juiz de Fora, e ordenou ao juiz sentenciante, aquele que teve a sua sentença anulada, que defira a prova testemunhal e designe a audiência de instrução e julgamento para que essa prova testemunhal ela seja produzida. Então esse é o efeito do acolhimento de um recurso quando a parte afirma, né, que a decisão impugnada contém um erro improcedente. Se for provido, a decisão vai ser anulada, né, ela desaparece do mundo jurídico e outra decisão, pelo mesmo juiz, por exemplo, né, no caso de uma sentença que foi anulada, outra sentença terá que ser proferida em seu lugar. Um grande abraço. Fica faltando aí nós estudarmos, né, o esclarecimento, né, e a integração, né, como efeitos da interposição dos recursos. Bom final de semana para todos.